3:14. Aleluia. Graças a Deus, rapaz. Tu és fiel. Já vou ler depois, esperando os irmãos achar. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. E do mundo que Moisés levantou a serpente do deserto, e assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quando Deus viu o seu Filho no mundo, não para que se julgasse mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas quem nele crê não julgados, mas que não crê já está julgado, porquanto Deus, julgamento deste qual a luz veio ao mundo, o homem mais treva do que a luz, porque a sua obra era má. Mas pois tudo aquele que apostasia, mais obedecer a luz e não a chegará a luz, o fim não serei julgar a sua obra. Quem praticará a verdade aproximará mais da luz, a fim do que a obra seja manifesta, porque as festas de Deus. Aleluia. Eu quero falar nessa noite. Falou aqui, Moisés levantou a cobra, o homem precisa ser levantado para que seja reconhecido por Deus, por o mundo. Eu quero falar não levantamento de Moisés, não levantamento hoje de um profeta, mas eu quero, pode sentar, irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Eu quero falar do levantamento de um homem, e esse homem que foi levantado fui eu. Eu quero falar do levantamento, não só de profeta, mas do levantamento do mundo, das trevas. Eu, quando nasci, bebezinho ainda, eu fui adotado. E a minha família que me adotou era macumbeira. A minha madrinha que me batizou também era macumbeira. E eu cresci num mundo totalmente perturbado. A minha mãe tinha tudo quanto é tipo de demônio. Desde os tranca-rua que tinha lá fora, de chucaveira, tudo aquilo que vocês conhecem, caboclo sete flechas, caboclo boiadeiro, tinha tudo dentro de casa de demônio que nem eu sei o nome ainda. Minha mãe tinha um sítio, tinha dinheiro, entrava dinheiro para ela, cobrava por cada vezimento que eles falavam. Mas eu cresci num mundo que eu via vários demônios. Eu via os demônios repelidos que ficavam atrás da porta, eu via ele entrar dentro de casa e sair toda hora. Eu via toda hora minha mãe recebendo cada tipo de coisas. E eu cresci nesse mundo. Eu porém, com um tempo depois, eu comecei a roubar minha mãe para dar dinheiro para os outros na rua. Eu não podia sair para brincar, não tinha liberdade para brincar. E eu começava a roubar dinheiro para dar para os outros. Eu roubei até para minha própria irmã os brinquedos para dar para as crianças, para poder brincar com os outros. Eu tinha tudo. E eu ia para a escola e eu apanhava que nem condenado, porque eu era um boizinho. E os outros tinham inveja de mim, cresci embaixo de espancada. Minha mãe, quando ficava nervosa, também me espancava. E eu cresci num mundo assim, irmãos. Só que tinha uma coisa. Todo dia eu não sabia nem ler, nem escrever, nem ver hora. Todo dia, no horário certinho, tinha um programa da Escada Universal, contava sobre essa história. Qual o demônio entrava no corpo e saía. E eu era o único de casa que via esse programa. Minha mãe já não podia mais andar porque os demônios já tinham postado ela em cima de uma cama. Ela só podia levantar e atender e voltar. Uma certa feita eu abri o portão, um dos demônios bateu no portão, eu abri, ele falou comigo, pediu para chamar minha mãe e sentou no sofá. E isso é verdade, meu. Eu passei por isso, cresci nesse meio. Mais ou menos com uns 8 anos para 9 anos, eu tive minha primeira sequência no homossexualismo. O filho da minha madrinha era homossexual. E eu com 9 anos já ia para a casa dele, fui assistir um filme, já tive relação com ele. Cresci no meio do mundo de pessoas prostitutas, ladrão, e já roubava, e eu aprendi a roubar também no meio. E ali quando eu roubava minha mãe, eu ia para ali, quando eu não ia, estava na casa desse filho, da minha madrinha, que também era macumbeira.
E passou um tempo e ela foi no benzedor também, e outro benzedor também adivinhou a morte dela. Em 15 dias ela morreu. O benzedor falou que ela tinha 15 dias ela morreu. Agora vai começar a minha história de verdade, irmãos. Quando a minha mãe morreu, o diabo ele tomou tudo de mim, irmãos. Até é um pouco difícil trazer essa história, porque é difícil me lembrar. Até meu pai ele me afastou. Eu com meu pai brigamos. Eu fui dormir uns dias na casa da minha irmã e depois eu não quis ficar uns dias mais em casa pela morte da minha mãe. E isso afetou a família toda. E ele roubou tudo que tinha, sítio, dinheiro, carro, tudo. Nem roupa eu fiquei, irmãos. Nem minha irmã, nem meu irmão não sobrou nada. Eles cataram, venderam tudo, para mim não deixou nada. E meu pai catava as roupas assim, jogava na minha cara e chamava de bandido. Meu pai me humilhou tanto, irmãos, que eu aguentei tudo calado. Cresci com aquela palavra, queria ser bandido, tranqueira. Um tempo depois, eu morando com a minha irmã começou a receber pensão do meu pai. E eu fui para o mundo. E começou a receber pensão do meu pai, começou a jogar em casa. Eu não consegui estudar mais, porque eu só fui crer que a minha mãe morreu. Eu fiquei desde as 6 horas da manhã até 7 horas da tarde com a minha mãe morta. Minha mãe morreu, acho que ela tinha ali com as 9 horas mais ou menos, não lembro, quando eu era muito criança. E eu estava na rua brincando. Até hoje eu pude pedir perdão para minha mãe de todos os erros que eu fiz. Quem tem mãe, escuta o conselho da mãe, um dia isso vai fazer falta. Carinho de mãe faz falta. E eu cresci assim. E quando meu pai falou tudo aquilo para mim, eu não esperava isso dele. Eu esperava que meu pai me abraçava e ia tentar convencer eu a voltar para casa. E a minha irmã começou a me jogar para lá, jogar para cá, conseguiu a pensão do meu pai. Talvez só comprou roupa uma vez só, depois me jogou para lá e para cá. Eu ia para a escola só para brigar. Eu não tinha mais estrutura. Meu negócio era só brigar e sair para a rua. E com 11 anos eu comecei a beber. Com 12 anos eu já fumava cigarro. Com 13 eu já fumava maconha. E mais ou menos um tempo depois eu amiguei com a mulher. E a mulher também recebia os demônios. Só que antes disso, irmãos, todo dia na casa da minha irmã eu via demônios. Eles entravam e saíam e chamavam pelo meu nome. Eu vi até o homem da capa preta dentro da minha casa. E aquilo chamava meu nome, de repente a porta vinha e batia. Ricardo, eu acordava, o que foi? Eu vi e perguntava para minha irmã, o que está acontecendo? Fui no benzedor assim, ele fez aquela reza dele lá pela minha roupa, eu nem fui. Quando a minha irmã levou minha roupa, ele benzeu, ele falou assim para minha irmã que era um anjo da guarda de mim. Meu irmão já mais entendimento que eu, falou, imagina, isso aí não pode ser o anjo da guarda dele. Só quando Deus levanta um homem, quando ele quer levantar uma pessoa, já é escolhido dele, ninguém põe a mão sem ele saber. Tem que passar pelo Deus. E daí, quando esse homem falou que era meu anjo da guarda, levaram eu lá para ele benzer, levaram eu pessoalmente. Esse homem fugiu que nem o diabo da cruz, ele não queria me atender de jeito nenhum. Nem chegar perto de mim ele chegou. Nem conhecia ele, não conhecia esse cara. E eu fui lá e fiquei esse tempo todo. Um tempo depois eu amiguei. Só que eu bebia tanta pinga, que era igual tudo que ponhava lá sumia. Eu bebia tanta pinga, fumava tanta droga, ali mesmo caía. E ali começou a iniciar mais ainda, eu fui estudando mais ainda. Eu fui começando a usar droga, comecei a vender meu corpo, comecei a sair com pessoas, homossexual, e ali foi mais um homossexual que a amigação. A minha mulher não estava nem aí para mim, eu com quase 15 anos, eu amiguei com a mulher que servia para ser minha mãe. Tinha mais filhos do que eu podia tratar. Olha o mundo que eu fui entrar. E eu ali afundado ali nas drogas, bebida. E o ex-marido dela me ensinou a fumar mais ainda, mais melhor ainda. Falou, não, você vai fumar assim, puxa assim, prende assim. Eu viciei mais ainda. Comecei um tempo depois na cocaína. Depois, um tempo depois, eu comecei a conhecer a pedra. Mas eu estava afundado no homossexualismo. A minha maior libertação não foi as drogas, foi o homossexualismo. Aleluia. Eu parecia objeto, eu era jogado para lá e para cá. Eu vivia para lá e vivia para cá. Mas eu encontrei um dia com meu pai, eu dei bênção para meu pai, foi a última vez que eu vi ele. Aí para frente eu afundei mais ainda. Eu entrei dentro da casa do meu avô com 150 gramas de maconha numa bolsa. Foi o primeiro dia que eu fui morar na rua. A minha irmã descobriu, em vez dela me ajudar, ela me jogou para a rua, recebendo a pensão do meu pai, eu fiquei na rua. O diabo ele tomou tudo de mim, irmãos. Ele judiou mais de mim do que ele judiou do meu irmão e da minha irmã. Nem a minha irmã ficou com nada, eu também não fiquei com nada. Ele judiou mais de mim, ele tomou tudo, tomou minha casa, tomou tudo, meu pai, tomou tudo de mim, não fiquei com nada, um sapato eu tirei de casa. Porque tudo que eu tirei também não servia para mim, queria jogar tudo fora. E eu ali, quando fui morar para a rua, não sabia nem viver.
E eu comecei a sair com um ali, sair com outro aqui. Comecei a rolar com os rapazes ali, os rapazes ali no mundo. Para quem não sabe, o mundo, quando a gente começa a viver um mundo de mendigo, a gente já tem que viver a primeira coisa, é a droga e as bebidas. Que é o que faz a gente esquentar no frio. Eu não tinha nem um cobertor, só tinha uma bolsa e umas roupas que nem servia para mim direito. A metade tinha que ficar tudo na casa dos outros. E eu ali com 50 gramas de maconha, eu fui para casa da minha avó, ali fizeram de tudo, acabaram com a minha vida. Eu meti fogo naqueles quilos de maconha para ficar com a minha avó ali, mas não teve jeito. Ali eu saí para o mundo novamente. E eu saí sem as maconhas, saí sem nada, quebrado. Fui trabalhar para outro me pegaram para trabalhar, fizeram trabalhei 6 meses. Quando fui cobrar, o cara queria bater em mim. Voltei para a rua de novo. Não foi fácil a minha vida, irmãos. Minha vida não foi fácil chegar aqui, não. E depois de um tempo eu estava ali, tinha um rapaz ali, oficial de justiça, homossexual, e eu ia para a casa dele direto. Então quando chegava o final de semana, eu ia para a casa direto, eu era um brinquedo ali. Então quando chegava o final de semana, que via os policiais, que tinha um policial e um médico que veio de São Paulo me levou para lá um tempo, mas antes disso eu conheci esse policial, eu era o brinquedinho dele. Toda vez que ele chegava, eu ia para a casa dele. Então quando ele chegava, eu já sabia que eu tinha lugar para comer, beber e tomar banho. Toda vez que ele chegava em São Paulo, eu tinha, mas era um brinquedo, irmãos. Eu ali fui espancado pela mão desse homem. Ali ele me bateu, ali ele me pôs para limpar a casa dele. Toda vez que ele chegava, eu estava de joelho no chão, limpando o chão. Isso não é Bíblia, irmão. Mas quando Deus tem para levantar, a gente passa cada luta que a gente não imagina. Veja tudo isso que aconteceu na minha vida. E eu ali, São Paulo ali, fui morar para São Paulo. E ali eu vivi um tempo ali, vivi pior ainda. Eu vivi na casa de um, na casa de outro, jogar na mão de um, na mão de outro, na mão de um, na mão de outro, e brinquedinho para lá, e brinquedinho para cá. E cada vez viciado mais nas drogas, cada vez viciado mais nas drogas. Voltei das drogas, voltei para minha cidade, irmãos. Voltei com 800 pau no bolso. Na casa da minha irmã cheguei com 10 reais. Eu passei a noite inteira cheirando farinha. E num belo dia eu cheirando farinha, naquele dia mesmo cheirando farinha, passei a noite inteira, outro dia para ir embora, perdi um serviço bom. Esse serviço era bom para mim, mas eu perdi por causa de droga, porque eu confiei nos outros. E quando eu cheguei na minha cidade, eu estava tão louco de droga que eu não sabia nem onde eu estava. Eu cheguei com um colega meu, falei, aqui sossegado, eu posso ficar aqui, a polícia veio embaixo, eu falei, cara, você parece que não mora aqui nesse bairro? E quando eu senti ali, peguei, sentei com a cerveja na mão e fui fumar um baseado, uma maconha, um rolê do tamanho da grossura do meu dedo. Quando eu dei o primeiro trago, eu tossi. Quando eu tossi, veio água na minha garganta. Quando eu cuspi, saiu uma bola de sangue dentro de mim. Desde os 11 anos, aí já estava com quase 18 anos quando eu voltei para cá. Fiquei um ano, eu fui um tempo para lá, fiquei um tempo, mais ou menos um ano e pouco lá. Eu fui, mas já fui uma idade mais ou menos já. E quando eu voltei para aqui, mas isso aí não foi o pior, irmãos. O pior foi quando eu estava ali na cidade de Perdões, ali um lugar que eu fui morar. E ali eu vivia com tanta gente ali, o homossexual, o cara que já foi preso, o cara que matou outro por causa de bebida. E esse cara, um dia ele falou que era meu amigo, ele rastreou para dentro do quartinho, com cinco caras dentro e um matador profissional, porque no mundo também tem matador profissional. E ele rastreou para dentro daquele quartinho com 5 pessoas ali, por causa de ciúme, desse cara mesmo, desse senhor que era homossexual. E ele começou a ter relação comigo, começou a me deixar tudo na mão. Eu fazia de tudo ali, quem mandava, desmandava era eu. E ele tinha que estava mais tempo trabalhando ali, ele pegou inveja. Ele queria tomar o meu lugar ali. E ali ele pegou ali, me quebrou o cabo de enxada na perna, e depois um dia ele roubou o dinheiro e pagou para o moleque e falou 10 reais para falar que era eu. Arrastaram eu para dentro do quartinho com 5 pessoas dentro e me bateram ali. Eu levei um chute no nariz, um sapatão naquele pique de sítio. Eu ajoelhado, ele levantou eu no sapatão. Do jeito que ele bateu, eu levantei. A minha camisa branca e uma calça azul, eu lembro até hoje, ficou mais vermelho do que a minha Bíblia. E eu apanhei ali, só que eu não podia desmaiar ali, porque se eu desmaiasse era caixão ali. E eu ali apanhei bastante, irmão. Eu cresci debaixo de pancada. A minha vida toda, desde que eu fui morar na rua, fui morar com a minha irmã, era debaixo de pancada. O meu cunhado batia em mim só de murro. A minha irmã batia na minha cara e falava que eu era assassino e batia a minha irmã, a minha mãe. Eu tive relação até com o meu sobrinho. Até que o meu sobrinho manteve relação sexual com o homossexualismo dos meus primos. E isso aí foi indo. Então ali eu cresci perturbado mesmo, irmão. Eu cresci debaixo de pancada. Eu ia para a escola quando eu era pequeno, era pancada. Era minha mãe quando batia em qualquer coisa, era pancada. E quando eu saí para morar com a minha irmã, também criado debaixo de pancada. E quando eu fui para a rua, eu comecei a aprender as coisas na rua debaixo de pancada.
Para me dizer obrigado e hoje até logo eu aprendi debaixo de pancada. Nada que eu sei falar hoje, eu aprendi como todo mundo aprendeu dentro da escola, eu aprendi debaixo de pancada. Eu tive que trabalhar muito para ler. Quando eu saí, quando eu aprendi a ler, eu já estava no mundo já, fumando, cheirando, mas eu tive tanta oportunidade eu não quis, porque as drogas dominavam. Eu bebi uma garrafa de pinga por minuto, irmãos. Cada minuto eu ia buscar sábado. Chegava o sábado, eu ia buscar uma garrafa, não sei o que acontecia. Chegava meu tio em casa, eu bebia rápido. Eu ia buscar outra, tinha nem que eu passava com uma na mão, caindo, eu estava ali, com a garrafa na mão. Aí um dia eu ainda tentei falar assim, olha, meu tio falou, mas Ricardo, você vai beber, precisa se matar. Eu falei, não, Zé Pilintra é comigo, eu vou beber. Olha as coisas que eu falo de Deus, você fala de Zé Pilintra. E eu comecei a beber pior ainda, a maconha começou a vir mais ainda, fumar mais cigarro ainda, e comecei a cair mais no crack ainda, e mais fumava crack, e mais me afundar no homossexualismo. E mais afundando, e um dia eu fiz um pacto em São Paulo com o diabo, falei assim, olha aqui, eu fui num lugar que fizeram uma macumba, e ali tinha uma faquinha, e eu abaixei ali, peguei uma faquinha desse tamanho assim, nem sei que demônio que era aquilo lá nem lembro mais, e tinha uma garrafa de pinga, coisa que eu gostava de beber era pinga na macumba, era onde eu caçava qualquer macumba que tivesse ali para me beber pinga, e eu ia lá, catava as pingas na macumba ali, bebia mesmo, estava ali dentro, chegava em casa, dava para todo mundo beber, quem quisesse bebia, quem não quisesse deixava para mim que eu bebia sozinho. E ali eu bebi, ali eu catei uma faquinha em São Paulo, e eu falei assim pro diabo assim, olha, eu estou cansado de apanhar já, você pega, eu vou fazer o seguinte, o primeiro cara que me bater em mim agora daqui para frente, eu vou arrancar o sangue dele e dar para você, se eu não conseguir, você arranca o meu. Mas eu falei tão irado e a coisa deu certo, irmão. Em São Paulo eu fiquei conhecido como rei. Os caras colocaram o apelido de mim de rei, igual aquele filme Rei Leão, tinha o cabelo grande, as olhos afundados, era magro, tanto fumar droga, nem comia direito, era 20 dias fumando droga e 2 comendo. Tinha dia que eu cheirei tanta droga, eu tenho dia que eu cheirei tanta farinha ali, que eu não conseguia nem comer. Eu arrumei a namorada de São Paulo ali, que ela estava grávida, ela cheirava mais do que eu ainda. E no dia ela estava sexta-feira, ela estava ali fui salvo de uma Bíblia. Ela pedindo para a mãe dela que ia para a igreja, e eu ali no Jardim Brasil ali, e os polícias ali quando pegavam, quebrava mesmo e matava. Que já estava cansado ali. E um dia eu fui salvo por causa da Bíblia. A mulher pegou, arrancou tanto cachorro.